Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa super revisão para a Caixa em relação aqui, pessoal, ao conteúdo de tecnologia da informação e comunicação. Pois bem, vamos começar essa nossa revisão falando de um assunto muito importante dentro das planilhas de cálculo do Microsoft Excel. E esse assunto são as referências relativas e absolutas. Aliás, assunto muito importante, né? Quando a gente fala, pessoal, das referências relativas no Excel, são aquelas que não apresentam o sinal cifrão. Exemplo, igual B2, não tem cifrão nenhum, isso é uma referência relativa da coluna B e da linha 2. Essas referências relativas, elas se alteram na cópia. O B2 pode virar B3, B4, C4 e assim sucessivamente, dependendo para onde eu vou copiar e colar essa fórmula. Já as referências absolutas são aquelas que apresentam um cifrão junto à indicação da coluna e da linha. Por exemplo, igual cifrão B, cifrão 2 é uma referência absoluta. E essas referências absolutas, elas não se alteram na cópia. Quando eu vou copiando e colando, elas permanecem iguais. E existem também as chamadas referências mistas, onde uma parte é relativa e a outra é absoluta, quer dizer, uma parte não tem cifrão e a outra tem, ou o contrário, uma parte tem cifrão e a outra não tem. E aí as referências mistas tem que lembrar, a parte que tem cifrão não altera, e a parte que não tem cifrão pode alterar, de acordo com os possíveis deslocamentos de linha ou coluna. Vamos ver isso num exemplo prático, certo? Vem comigo e acompanha. Até vou sair da tela um pouquinho. Então vamos começar com referências relativas, aquelas que não têm cifrão e se alteram na cópia. Por exemplo, quando eu digito igual B2 nesta célula, eu copio e colo para a célula de baixo, como tem um deslocamento de linha, B2 vira B3, porque é referência relativa, ela se altera na cópia. Se eu continuar copiando e colando para baixo, vai virar B4. E se eu for mudar de coluna, aí como agora eu mudei de uma coluna, a coluna B vira C e vira C4, e indo para outra coluna, aí vira a coluna C, vira a coluna D e fica D4. Isso, pessoal, é referência relativa, então aquelas que não têm cifrão e se alteram na cópia. Já as referências chamadas de absolutas são aquelas que apresentam o sinal cifrão, como no caso aqui, igual cifrão B, cifrão 2 é uma referência absoluta. Absoluta porque tem cifrão e não se altera na cópia. Observa que à medida que eu vou copiando e colando essa célula, essa fórmula para outra célula, ela permanece igual. Cifrão B, cifrão 2 permaneceu, cifrão B, cifrão 2. Se eu continuar copiando e colando, ela continua igual. Observa, não importa para onde eu copie, ela permanece igual. Referências absolutas, então, tem cifrão e não se alteram na cópia. Já as referências mistas são aquelas que têm uma parte sem cifrão, relativa, e outra parte com cifrão absoluta. A parte que tem cifrão nunca altera. Exemplo, B, cifrão 2 continua sendo cifrão 2, mas o B que era relativo virou C, porque o B é relativo, não tem cifrão, e o 2 ali tem um cifrão, e aí permanece igual. Então nas mistas uma parte altera, nesse caso o B era relativo, virou C, e outra parte não altera, porque é absoluta, nesse caso o cifrão 2 permaneceu cifrão 2. Então sempre que tiver só cifrão, a parte que tem cifrão não altera, né, pessoal? Isso é muito importante que a gente entenda. Outro exemplo de referência mista, só que agora observa ali o cifrão B, ele permanece igual, mas o 2, quando eu copiei e colei para baixo, virou 3, porque é referência mista, onde o 2 é relativo, não tem cifrão. Percebe? Toda a parte que tem cifrão fica sempre igual, e a parte que não tem cifrão pode alterar se houver deslocamento, nesse caso aqui, de linha, né? Isso é referência mista também. Muito importante a gente conhecer essas referências de célula, então, relativa, que se altera na cópia, absoluta, que não se altera, e as mistas, que podem ou não alterar de acordo com os deslocamentos indicados, né? Perfeito, pessoal. Agora vamos fazer a revisão também sobre alguns aspectos que eu relego como importantes em relação ao PowerPoint. Por exemplo, quando a gente usa o PowerPoint, ele é um editor de apresentação de slides, como vocês estão enxergando aqui. Muita questão de prova cobra sobre a diferença entre a tecla de atalho F5, que serve para iniciar a apresentação do começo, e a tecla de atalho Shift F5, que serve para iniciar a apresentação a partir do slide atual.
não esquece dessa dica, ela é importante para a prova. Tecla de atalho muito famosa. Vou repetir, se eu estou numa apresentação de slides do PowerPoint, eu pressiono F5, inicia a apresentação do começo, a partir do primeiro slide. Se eu pressionar Shift F5, inicia a apresentação a partir do slide atual. Por exemplo, eu tenho 20 slides, estou no slide 10. Se eu pressionar Shift F5, vai iniciar a apresentação a partir do slide 10, que é o slide atual que eu me encontro. Agora, se eu pressionar F5, mesmo estando no slide 10, ele começa lá do slide 1, porque F5 é iniciar a apresentação do começo. Perfeito? Ótimo. Outra dica importante no PowerPoint é o chamado slide mestre. O que é o slide mestre? É considerado um slide que serve de base para os outros slides. Isso quer dizer que quando eu coloco algo no slide mestre, pode ser uma imagem, um pano de fundo, texto ou formatação, esses elementos que eu coloco ou formato no slide mestre, por padrão, se repetem para os demais slides da apresentação. Então, por exemplo, se eu colocar uma imagem no slide mestre, essa imagem vai se repetir para os demais slides da apresentação, porque essa é a ideia do slide mestre, né? Ele impõe padrões de repetição para os demais slides da apresentação, certo? Importantíssimo aí no PowerPoint. Pessoal, outra dica que eu quero trazer para vocês é a diferença que existe no PowerPoint entre efeitos de transição e efeitos de animação. Os chamados efeitos de transição são aqueles que acontecem na passagem de um slide para outro. Então é na transição, na passagem de um slide para outro eu posso definir efeitos ou tempo de transição. Já os chamados efeitos de animação são aqueles aplicados nos objetos dos slides. Então, efeito de animação eu aplico numa imagem, numa caixa de texto, numa figura. Quer dizer, efeitos de animação são aplicados dentro do slide, nos objetos desse slide. E os efeitos de animação, eles existem vários, claro, mas eles podem ser classificados em efeitos de animação de entrada, de ênfase, de saída ou ainda trajetória de animação. São alguns exemplos de, vamos dizer assim, grupos diferentes de efeitos de animação que nós temos dentro do PowerPoint, certo? Perfeito. Outra dica importante aqui, pessoal, na nossa revisão é sobre segurança da informação. E o que eu trago para vocês dentro da segurança da informação para revisar aqui são algumas características e alguns princípios básicos de segurança da informação, como, por exemplo, o princípio da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade. Em alguns casos ainda cai muito em prova, além desses três, confidencialidade, disponibilidade e integridade, também a autenticidade. Existem outros também, não repúdio, que é a irretratabilidade, mas vamos discutir isso a partir de agora, certo? Então vamos falar de alguns princípios básicos e importantes para saber para a prova da segurança da informação, começando com a ideia da confidencialidade. O que é a confidencialidade? Basicamente a gente pode dizer que é o sigilo da informação. Confidencialidade, sigilo é a mesma historinha, certo? É um princípio básico que nós usamos em segurança da informação, que é utilizado para garantir que a informação estará acessível apenas para as pessoas autorizadas. Observa, confidencialidade é um princípio que indica que a informação estará acessível, vou repetir, apenas para as pessoas autorizadas. Quer dizer, pessoas não autorizadas não vão conseguir acessar essa informação. E aí nós podemos dar um grande exemplo, que é a criptografia. Por quê? Porque se alguém me perguntar como nós garantimos a confidencialidade de uma informação em meios eletrônicos, a resposta, criptografando. Quando a gente criptografa um documento eletrônico, uma mensagem, uma transação, quando a gente realiza a criptografia, então, de uma transação eletrônica, nós estamos fazendo com que essa informação tenha princípios de confidencialidade, que ela fique sigilosa. Certo? Isso é importante. Criptografia é basicamente o processo de embaralhamento, o processo de codificação dos dados que serve para garantir a confidencialidade, para garantir o sigilo da mensagem. Importante dizer, num exemplo mais prático, como funciona a criptografia. Observa ali, eu tenho aulas que não está criptografado, aí se utiliza um algoritmo e uma chave criptográfica. E através do uso dessa chave criptográfica, nós conseguimos, e o algoritmo é claro, nós conseguimos criptografar essa mensagem. E agora ela ficou assim, ó, criptografada. Quer dizer,
Se alguém tentar acessar essa informação e não é autorizado, não vai entender nada, porque a mensagem está codificada, está criptografada, garantindo então a sua confidencialidade, o seu sigilo. E aí quem é realmente autorizado a acessar essa informação, aí sim, essa pessoa que é a autorizada a acessar essa informação vai usar uma chave para decodificar essa informação e voltar ela ao seu estado legível. Ok? Isso é a ideia da criptografia, lembrando que nos processos informáticos nós temos a chamada criptografia simétrica, que se utiliza de chave secreta para criptografar e uma mesma chave secreta para decodificar, e nós temos também a criptografia assimétrica, que usa uma chave pública para criptografar e uma chave privada para decodificar. Tá? Perfeito. Vamos para a integridade, que é outro princípio da segurança da informação. Que é a integridade? É garantir que a informação não foi alterada por pessoas não autorizadas. Integridade, repetindo, proteger a informação contra alterações não autorizadas. Se alguém alterar de forma não autorizada uma informação, isso perde a integridade. É muito comum a gente usar alguns algoritmos conhecidos como algoritmos de hash, que geram hashes, isto é, códigos criptografados, quer dizer, um resumo criptografado da mensagem, para garantir a sua integridade. Então, muito comum nos processos de assinatura digital garantir a integridade com o uso do que a gente chama de algoritmos de hash, certo? Vamos dar um exemplo. Imagina, eu escrevo, a aula será hoje, mando essa mensagem para meus alunos. Meus alunos não percebem, mas alguém no meio do caminho interceptou essa mensagem e alterou, colocando um não. E aí ficou, a aula não será hoje, e a mensagem chegou nos meus alunos que acham que a aula não vai ser hoje. Mas observa, nesse caso foi alguém não autorizado que interceptou essa mensagem e alterou ela. Portanto, essa mensagem não tem mais integridade, porque ela foi alterada por pessoas não autorizadas. Vamos a um outro princípio da segurança da informação, conhecido como disponibilidade. Professor, o que é a disponibilidade? O nome já diz, é manter a informação disponível, claro, garantir que a informação esteja de fato disponível para usuários autorizados. Se, por exemplo, houver um ataque de bots, que são pequenos robozinhos, certo? Um ataque conhecido como ataque DDoS, que é um ataque distribuído de negação de serviço, onde vários bots numa rede botnet recebem um comando remoto de algum invasor, que fazem com que esses bots ataquem simultaneamente o mesmo sistema servidor, até esse servidor parar de funcionar, quer dizer, negar o seu serviço por sobrecarga. O que aconteceu aqui? Foi um ataque DDoS, um ataque distribuído de negação de serviço, e aí esse servidor por sobrecarga parou de funcionar, quer dizer, ele ficou indisponível. Nós estamos discutindo o que é disponibilidade. A disponibilidade muitas vezes é afetada por ataques. O sistema às vezes fica indisponível porque sofreu ataques. Então é muito importante que se faça backup dos dados, que se trabalhe com sistemas redundantes para minimizar os problemas que podem ocorrer após ataques, principalmente problemas em relação à disponibilidade. Tá? Vamos continuar com a nossa historinha aqui e falar da autenticidade. Autenticidade é um termo que indica que quem enviou aquela mensagem ou quem realizou aquela transação é realmente quem diz ser e não uma outra pessoa se passando por aquela. Então, basicamente, a autenticidade é garantir que a informação é proveniente de quem realmente diz ser, e não de um outro se passando por aquele. E quando a gente pensa em autenticidade, é muito importante lembrar de assinatura digital. Porque quando assinamos digitalmente um documento e a assinatura digital é verificada como autêntica, a assinatura digital é um processo que costuma garantir autenticidade, integridade e também o não repúdio. Por que isso? Porque quando a gente assina digitalmente, nós estamos garantindo, após verificar essa assinatura, que quem realmente emitiu esse documento é realmente quem diz ser, e não outro se passando por esse. Imagina que vocês recebem um e-mail, rodrigo@algumacoisa.com, acreditam nesse e-mail, abrem esse e-mail e na verdade não era. Na verdade eu não enviei esse e-mail, mas vocês acreditaram que era do professor Rodrigo, porque alguém se passou pelo professor Rodrigo para mandar uma mensagem de e-mail para vocês, porque sabia que vocês eram alunos. Nesse caso, isso feriu o princípio da autenticidade, porque alguém tentou se passar pelo professor Rodrigo e vocês acreditaram. Quer dizer, isso feriu a autenticidade, porque a autenticidade é garantir que a informação é autêntica, que ela foi gerada, emitida, realmente por quem diz ser e não por uma outra pessoa.
E lembrando que para garantir a autenticidade, nós costumamos usar a assinatura digital. Isso é muito importante lembrar. Além disso, a assinatura digital garante autenticidade, garante integridade através de uso de hash e garante também, pessoal, o não repúdio. Sim, a assinatura digital também garante não repúdio, que é a irretratabilidade. E o que é a ideia do não repúdio ou irretratabilidade? É quando uma pessoa ou uma entidade não pode mais negar a autoria daquela informação. Então, quando uma pessoa, uma entidade não pode mais negar a autoria daquela informação, isso se chama não repúdio ou irretratabilidade. Por exemplo, assinei digitalmente um documento, verificaram que a assinatura digital é autêntica, então quer dizer que eu não posso mais negar a autoria desse documento, porque a assinatura digital autêntica garante autenticidade, integridade e também o não repúdio, que é conhecido como irretratabilidade. Isso é importante lembrar para a prova. Além desses princípios que aqui eu já citei, eu quero também reforçar a ideia de que o não repúdio evita que uma entidade possa, então, negar que foi ela quem executou uma determinada ação. Tá? Outros conceitos importantes para a gente lembrar para efeito de prova vem a privacidade, que inclusive nós temos no Brasil a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que visa dar privacidade aos dados pessoais do usuário. Porque a privacidade é um princípio que se estende à ideia de controlar e restringir o acesso dessa informação, né, a quem é o legítimo proprietário dessa informação. Isso é privacidade. E acerca disso eu também quero comentar, já que eu falei da LGPD, que existe o princípio da legalidade, que é um atributo da segurança que define padrões de acordo com os preceitos das normas e das leis. Isso nós chamamos de legalidade, né? Quando eu falei aí da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tem tudo a ver com legalidade, porque quando uma empresa segue os ditames da LGPD, quer dizer que ela está seguindo o princípio da legalidade em relação à segurança da informação. Isso é muito importante, tá bom? Perfeito, pessoal. Isso é muito relevante que a gente lembre aí para a nossa prova. Continuando aqui, pessoal, nossa super revisão, vamos falar agora de alguns elementos vinculados a redes de computadores. E eu trago aqui nessa nossa revisão, pessoal, o fato do edital ter colocado e pedido os meios físicos de transmissão de dados. A gente pode dividir esses meios físicos de transmissão de dados em dois grandes grupos, certo? Os chamados meios guiados, e entram aí os cabos de rede, como fios de cobre, como o caso dos cabos do tipo coaxial, ou até os cabos do tipo par trançado, as fibras ópticas com os cabos de fibra óptica. E os meios não guiados são aqueles que não usam fio. Por exemplo, redes terrestres sem fio, como 3G, 4G, 5G, Wi-Fi. Isso é meio não guiado. Ou ainda as conexões via satélite, meio não guiado. As conexões via raio laser transmitido pelo ar, meio não guiado. Então a gente pode dividir essas conexões que existem, né? Esses meios físicos de transmissão em meios guiados e não guiados. Uma outra coisa muito importante quando a gente fala de meios físicos de transmissão de dados, pessoal, é uma divisão entre a forma que acontecem os chamados enlaces. Porque nós podemos ter, em relação ao estudo dos meios físicos de transmissão de dados, enlace simplex, half duplex e também full duplex. O que seria isso? Basicamente, quando a gente fala, por exemplo, dos enlaces simplex, isso consiste em enlaces que permitem o tráfego dos dados em apenas uma direção. Quando é simplex, vou repetir, apenas uma direção. Como se fosse uma rua de mão única. Certo? Esses são os chamados enlaces simplex. Observa aqui, nós temos computador A enviando dados para o computador B. Computador A para o computador B, certo? E aí eu pergunto para vocês, nesse exemplo aqui, o computador A mandou dados para o computador B, mas o computador B pode mandar para o computador A? Não pode. Por quê? Porque ele está usando enlace simplex, quer dizer, esse cabo de rede utiliza enlace simplex, e quando é simplex é apenas uma direção, como se fosse uma rua de mão única. Então só vai de A para B e não pode ir de B para A, certo? Agora, existem os chamados enlaces half duplex. Esses são usados em qualquer sentido. Mas observa, apenas um de cada vez, como se fosse uma linha de trem, uma linha férrea de trilho único. São os chamados enlaces half duplex. Como é que funciona esse aqui?
ele pode ir em ambos os lados, em qualquer sentido, certo? Mas apenas um de cada vez. Então, os dados podem ir no primeiro tempo aqui, ó, de A para B. Perfeito. Então, num tempo 1, os dados podem fazer a direção e serem transmitidos do computador A para o computador B. Mas não podem ir ao mesmo tempo do computador B para o computador A. Eles têm que esperar a transmissão de dados acontecer do computador A para o computador B, para só depois que terminou a transmissão de A para B, aí vai começar a transmissão de B para A. Esses são os half duplex, então eles são usados sim em qualquer sentido, podem ser usados, mas é importante saber que apenas um deles de cada vez, de fato como se fosse uma linha de trem, uma linha férrea de trilho único. Agora, existem também os chamados enlaces full duplex, né? E nesse caso, pessoal, os enlaces full duplex, esses são aqueles que podem ser usados nos dois sentidos ao mesmo tempo, como se fosse uma estrada de mão dupla. Observa, nesse caso, quando é full duplex, os dados podem percorrer do computador A para o computador B e, ao mesmo tempo, também podem percorrer do computador B para o computador A. Isso é enlace full duplex. Repetindo, então, nos dois sentidos, ao mesmo tempo, nós temos a ideia de full duplex. Então percebe que aqui, nesse nosso estudo que nós estamos fazendo aqui, diferenciando enlaces simplex, half duplex e full duplex, são termos que quando o edital indica meios físicos de transmissão de dados ou meios de transmissão de dados, a gente tem que saber, além de separar aqueles que são guiados e não guiados. Os guiados são os cabos, é o que tem fio, cabo de fibra óptica, cabo par trançado, cabo coaxial. Isso é meio guiado. Não guiado, conexões sem fio tradicionais, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, conexão Bluetooth ou ainda conexão via raio laser e por aí vai. Isso, pessoal, é meio, então, não guiado, tá? Beleza, agora nós vamos comentar um pouco sobre outro termo importante aí para a prova, chamado de Business Intelligence, que, traduzindo para o português, inteligência dos negócios, que a gente pode ver em muitas provas só um B e um I, a abreviação BI, que a gente chama de BI, que é a abreviação em inglês para Business Intelligence, para inteligência dos negócios, né? E o que é a inteligência dos negócios? Esse é um ponto importante. Nós podemos dizer que ela é uma metodologia composta aí por diversas ferramentas e técnicas para produzir dados para apoio a decisões dentro das empresas, no mundo corporativo de uma forma geral. O grande objetivo, o objetivo final de uma metodologia de inteligência dos negócios pode ser desde a produção de gráficos demonstrativos daquele negócio e também de relatórios também demonstrativos, com análises preditivas, muitas vezes indicadores de performance e de monitoramento contínuo. Normalmente esses sistemas de BI, então, exibem essas informações através de dashboards, que são telas mostrando indicadores, gráficos, elementos com uma visualização mais fácil e mais compreensível visualmente para dar apoio às tomadas de decisões que são feitas por essa empresa. Então essa é a ideia da forma que se trabalha com inteligência dos negócios. Basicamente a gente pode dizer também que os sistemas atuais de inteligência dos negócios, Business Intelligence, trazem algumas capacidades, como muitas vezes memória da organização, a integração da informação, a criação de insights, que é a criação de conhecimentos a partir de informações, a própria apresentação de dados, que, como eu disse, normalmente é feita através de dashboards, que são essas telas com gráficos, com indicadores que facilitam a apresentação dos dados e facilitam a compreensão dos dados para apoiar a tomada de decisão, né? E a partir daí eu acho legal a gente já juntar nesse estudo o termo Big Data. Porque quando a gente fala de inteligência dos negócios, a gente tem que falar sobre Big Data também. O que é a ideia do Big Data, né? São dados gerados em grandes quantidades gerados em alta velocidade por uma multiplicidade de fontes. Esse é um conceito geral sobre Big Data, mas as provas de concurso adoram cobrar quais são os 5 Vs de Big Data. Inicialmente, quando o Big Data foi conceituado, os primeiros conceitos de Big Data conceituavam a ideia de que Big Data são dados produzidos com muito volume,
velocidade e variedade, que são os chamados 3 Vs iniciais de Big Data. 3 Vs iniciais: volume, dados gerados em grande quantidade, né? Velocidade, muito rapidamente, e variedade, por uma multiplicidade de fontes. Então, inicialmente, Big Data tem como base 3 Vs, mas, com o passar dos anos, foram acrescentados ao conceito de Big Data mais 2 Vs, totalizando 5 Vs, que atualmente é o mais comum tratar o conceito de Big Data com os seus 5 Vs. Além dos 3 Vs iniciais, volume, velocidade e variedade, também foram acrescentados 2 Vs adicionais, que é a veracidade e o valor. Portanto, o Big Data atualmente, além dos 3 Vs, volume, velocidade e variedade, também aceita mais 2 Vs, que é dados gerados com veracidade, que tem uma verdade para serem analisados, e também tem um valor para serem analisados e apoiar as empresas no futuro nas suas tomadas de decisões. Então isso é importante que a gente entenda dentro do espectro do Big Data, certo? Então, sim, a prova pode sugerir, olha, a Big Data inicialmente foi conceituado com 3 Vs? Sim, inicialmente foi conceituado com 3 Vs, volume, velocidade e variedade. Mas com o passar do tempo, como eu disse para vocês, acabou sendo conceituado com outros 2 Vs, que é a veracidade e o valor, e atualmente a gente aceita a Big Data com 5 Vs. Isso é bem relevante para a gente lembrar aí, prefeito, das provas de concurso, certo? Tem que ficar com isso atento aí no nosso estudo. Outra coisa importante aqui para o nosso estudo, pessoal, é o aprendizado de máquina e a inteligência artificial. Vamos começar falando sobre a inteligência artificial, que é um ramo da ciência da computação que se propõe basicamente a elaborar softwares, isto é, programas de computador e também dispositivos que sejam capazes de simular a capacidade humana, tanto de raciocinar como também de tomar decisões e também resolver problemas. Isso é inteligência artificial. Como é que a gente vai conceituar os outros 2 conceitos, o machine learning e o deep learning, dentro da inteligência artificial? Exatamente dentro. Por que eu digo isso? Porque aqui vocês estão vendo a ideia da inteligência artificial, só que existe dentro da inteligência artificial um subconjunto chamado de machine learning, que é o aprendizado de máquina. E dentro do machine learning tem um outro subconjunto que nós chamamos de deep learning, que é a aprendizagem profunda, que usa redes neurais, certo? Então, esses conceitos, inteligência artificial, saber que machine learning, aprendizagem de máquina, é um subconjunto da inteligência artificial, e saber que deep learning, aprendizagem de máquina profunda, que usa redes neurais, é um subconjunto do machine learning, temos que entrar na prova sabendo. Então vamos lá. Vamos pegar o machine learning, o aprendizado de máquina. Como eu já disse antes, ele é um subconjunto da inteligência artificial, certo? É um subconjunto, é uma parte da inteligência artificial e que inclui técnicas estatísticas que permitem que as máquinas aprimorem a tarefa com a experiência. É isso que permite que as máquinas consigam aprimorar as tarefas com experiência. E a gente pode dividir aí o machine learning, o aprendizado de máquina, em 3 grandes grupos: aprendizagem de máquina, aprendizado supervisionado, o aprendizado não supervisionado e a aprendizagem por reforço, certo? Então nós temos aí 3 grupos para estudar. No aprendizado supervisionado, pessoal, ele é onde a gente fornece uma entrada onde a nossa saída desejada já é conhecida. Então aprendizado supervisionado por quê? Porque a gente dá dados de entrada e já diz qual é a saída que a gente quer que o modelo trabalhe, certo? Então o algoritmo recebe o valor de saída desejado para um determinado conjunto de dados de entrada que foi apresentado para ele. Basicamente, então, podemos entender o aprendizado de máquina supervisionado como sendo um aprendizado de uma determinada função a partir de exemplos de sua entrada e também saída. Para entender isso graficamente, eu trouxe aqui a seguinte ideia. Imagina que eu tenho aqui dados usados para construir um modelo que são melancias, certo? E aí eu dei um rótulo dizendo que isso são melancias. E aí entra em cena um modelo, e aí entram dados novos sem rótulo. E de acordo com isso, o modelo vai ter que prever que são melancias. Quais são melancias? Isso é um aprendizado supervisionado. O nome já está dizendo, eu estou supervisionando, dando dados de entrada, mas já dizendo qual é a saída que eu quero. E aí é muito importante dar um exemplo.
Vamos imaginar que você forneça um conjunto de dados que inclui populações e cidades por anos, nos últimos 100 anos, tá? E deseja saber qual será a população de uma cidade específica daqui a 4 anos. O resultado vai usar rótulos que já existem no conjunto de dados, como população, cidade e ano. Portanto, isso é aprendizado supervisionado. Tá? Agora, dentro desse aprendizado supervisionado, é importante também que a gente saiba que existem alguns termos que as provas cobram. Por exemplo, quando a prova diz assim, foi usado o machine learning, aprendizado de máquina, para fazer classificação. Então é supervisionado. Porque quando os dados estiverem sendo usados para prever uma categoria, o aprendizado supervisionado também vai ser chamado de classificação. Quando é para prever uma categoria, é chamado de classificação, certo? Agora, ele pode ser chamado também, o aprendizado de máquina, de regressão. Isso acontece quando um valor estiver sendo previsto. Então, quando um valor está sendo previsto, como por exemplo, com preços de cotações, aí nós vamos chamar de regressão. Então, o aprendizado supervisionado de regressão é aquele que é usado para prever um determinado valor. Isso tudo em relação ao que chamamos de aprendizado supervisionado. Temos também o aprendizado não supervisionado, pessoal. No aprendizado não supervisionado, aí nós temos a característica onde não é fornecida uma saída desejada. Não se fornece uma saída desejada, por isso não supervisionado. É a aprendizagem, então, de padrões de entrada quando não são apresentados valores de saída específicos, certo? Utilizado aí para encontrar aglomerados de conjuntos de dados que são semelhantes entre si, os chamados clusters, a clusterização. Então, quando vocês ouvirem falar em clusterização ou agrupamento, isso é do aprendizado não supervisionado. Então, os dados aqui usados para construir o modelo, percebe? Aí vem o modelo e ele mesmo agrupou aqui melancias, pêssegos e bananas, percebe? Ele sozinho, sem eu indicar uma saída, ele criou grupos diferentes de acordo com as similaridades que ele foi encontrando. Isso é aprendizado não supervisionado. Eu dei os dados de entrada, mas não dei a saída. Ele fez o agrupamento e a clusterização. Tá? No aprendizado não supervisionado existe, então, a chamada clusterização, agrupamento, que é o método de segmentação de dados que partilham aí tendências e também padrões semelhantes. Esse tipo de estudo não tem uma variável dependente. Tá? Existe também, pessoal, o que a gente chama de aprendizagem por reforço. No caso da aprendizagem por reforço, é baseada em treinamento aí dos modelos com métodos onde a gente indica se o algoritmo acerta, nós vamos dar recompensa positiva, se ele erra, nós vamos dar punições. Então, é um tipo de treinamento usado, principalmente aí em ambientes mais complexos, através aí das tentativas e erro. Aí o computador vai buscando uma solução para o problema. Para que a máquina entenda o que é acerto e o que é erro, ela vai recebendo recompensas e penalidades. Recompensa pelo acerto, penalidade pelo erro, e aí durante o processo de busca de uma determinada solução, por isso a aprendizagem por reforço. Né? Um exemplo, está criando um carro autônomo, deseja garantir que ele obedeça às leis e mantenha as pessoas seguras. Então quando ele acerta, dá um bônus para ele, quando ele erra, dá uma punição, ele vai entendendo o que é certo e errado. À medida que o carro então vai ganhando experiência, um histórico vai sendo montado de reforço, ele aprende a permanecer, por exemplo, na pista, respeitar o limite de velocidade, usar o freio em caso de pedestre, tudo isso ele vai aprendendo por reforço, né? Perfeito, pessoal. Eu volto aí na próxima aula para a gente continuar com a nossa super revisão. Olá, alunos, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui à nossa super revisão para a Caixa, falando sobre tecnologia da informação e comunicação. Pessoal, agora nós vamos falar sobre o termo Deep Learning, que é a aprendizagem profunda, ou aprendizagem de máquina profunda. Vamos entender o Deep Learning como sendo um ramo do aprendizado de máquina. Quer dizer, o Deep Learning, então, é um subconjunto do Machine Learning, que, por sua vez, é um subconjunto da inteligência artificial. Hoje em dia, Deep Learning é muito utilizado em inteligência artificial. Vamos começar, então, vendo isso, né? Inteligência artificial, esse grande conjunto, Machine Learning, subconjunto da inteligência artificial, e finalmente o Deep Learning, um subconjunto do Machine Learning. Entendido isso, vamos entender que o processo de aprendizagem profunda, Deep Learning, ele incorpora o que a gente chama de redes neurais. Essas redes neurais são incorporadas em camadas sucessivas para aprender
com os dados de uma maneira iterativa. À medida que os dados vão sendo colocados, ela vai iterando esses dados para realizar o modelo, para realizar o aprendizado, simulando como é a própria rede dos neurônios do ser humano. Por isso que ela usa redes neurais, usando camadas sucessivas, né? O que são redes neurais, então? As redes neurais, elas refletem o comportamento do próprio cérebro humano, permitindo aí que determinados programas de computador consigam reconhecer determinados padrões e consigam resolver determinados problemas comuns nos campos de inteligência artificial, machine learning e o deep learning, tanto aí no machine learning quanto no deep learning, certo? Bem, outro ponto aqui bem relevante para o nosso estudo, pessoal, é demonstrar um pouco essa ideia. Quando a gente fala de redes neurais, nós temos aqui as camadas de entrada, conhecidas como input layer. Nós temos as múltiplas camadas que a princípio estão escondidas, que são essas camadas sucessivas, das quais o deep learning imita aqui como é a rede neural do ser humano, a rede dos neurônios do ser humano, e finalmente as camadas de saída que recebem aquilo que já foi treinado pelo modelo, tá? Bem, agora nós vamos falar aqui sobre transformação digital, que é um outro ponto importante aí para o nosso edital. Quando a gente fala de transformação digital, basicamente, pessoal, é o processo em que as diversas organizações, as diversas empresas usam, então, tecnologias digitais para melhorar o desempenho e para garantir melhores resultados. Isso é a ideia da transformação digital. Então, basicamente, se refere à adoção aí de processos, adoção de ferramentas que sejam digitais, porque a gente está falando em transformação digital, para atingir metas estratégicas de negócio. Então, hoje em dia, as empresas passam por uma forte transformação digital, onde elas vão gradualmente deixando o mundo analógico de fora e implementando praticamente todos os seus processos no âmbito do mundo digital. Por isso nós chamamos isso de transformação digital, certo? Então é um processo que exige, de fato, grande mudança cultural nas organizações, porque nem sempre a transformação digital ela é facilmente aceita pelas pessoas que fazem parte daquela empresa ou que fazem parte da organização. Nem todo mundo aceita tranquilamente os ditames da transformação digital, né? E a partir daí nós temos que pensar que além da transformação digital acontecer nas empresas, nós temos que ter líderes digitais, que são aqueles que vão liderar o processo de transformação digital. Então, o que é um líder digital? É aqueles que vão guiar toda a organização no contexto desta transformação digital em que essa organização se encontra. O líder digital ele apresenta uma mentalidade de inovação. A mentalidade do líder digital é uma mentalidade inovadora e ele cultiva a colaboração como um fator essencial. Isso é um ponto talvez muito relevante, né? 3 eixos aí de transformação na era digital que compõem aí as novas competências e as chamadas habilidades do líder digital. Quais são esses 3 eixos que competem aí aos líderes digitais? O eixo cognitivo, comportamental e emocional. Então, quando a gente pensa em líder digital e a gente pensa na transformação digital, as habilidades que esse líder digital deve ter são de 3 áreas: cognitiva, comportamental e também emocional. Então, o líder digital ele tem que pensar diferente. Se ele vai pensar diferente do líder tradicional, isso é uma transformação cognitiva. O próprio pensamento cognitivo dele é diferente. O líder digital, ele age de forma diferente, então isso é uma transformação comportamental. Quer dizer, o como ele reage e age frente ao que acontece no cotidiano reflete que o comportamento dele, então, é diferente. Em relação, claro, à comparação com o líder tradicional. Outro ponto bem relevante aqui no nosso estudo é que o líder digital ele reage de forma diferente e isso é uma transformação emocional. Ele reage. Quando acontece alguma coisa, a reação dele frente ao que aconteceu é diferente. E se a reação dele é diferente, isso é uma transformação emocional. Tá? Bem, a partir daí, pessoal, que a gente já viu a transformação digital e os líderes digitais, eu preciso contar para vocês que hoje em dia se trabalha muito dentro das empresas com a ideia dos processos ágeis. E eu não poderia deixar aqui de falar nessa revisão
até porque o edital pede, é claro, sobre o Manifesto Ágil, que tem tudo a ver com as chamadas metodologias ágeis. Né? Então, o Manifesto Ágil é um manifesto que foi feito aí por diversas pessoas que se reuniram num dado momento, na época vinculado a desenvolvimento de software, mas que pode ser aplicado a outras áreas, que contém alguns valores. E o que a gente vai saber agora, e que eu quero que vocês lembrem para o dia da prova, quais são os 4 valores do Manifesto Ágil. Eu preciso que vocês lembrem disso para a prova. Os 4 valores do Manifesto Ágil. Vamos comigo lá. Primeiro, indivíduos e interações mais que processos e ferramentas. Quer dizer, o Manifesto Ágil prioriza os indivíduos e as interações entre esses indivíduos, mais até do que os próprios processos e as ferramentas. Outro ponto, software em funcionamento mais que documentação abrangente. Quer dizer, no Manifesto Ágil está dito que software funcionando, entregar software regularmente funcionando para o cliente, nesse caso porque era voltado ao desenvolvimento de software, né, era mais importante do que fazer uma documentação que fosse abrangente, que fosse detalhista. Mais importante era entregar o software funcionando. Porque muitas empresas nessa época priorizavam muito fazer uma documentação extremamente sofisticada e não entregavam o software funcionando. Mas a documentação estava perfeita. E o Manifesto Ágil diz outra coisa nos seus valores, né? O Manifesto Ágil implica nos seus valores que é muito mais importante ter software funcionando mais do que a própria documentação abrangente. Outro ponto, a colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Quer dizer, colaborar com o cliente, fazer com que o cliente realmente se sinta importante naquilo que ele quer e aí colaborar para melhorar as coisas que o cliente pediu é mais importante do que ficar negociando contratos com cláusulas disso, cláusulas daquilo. É muito mais importante ser afeito ao cliente, querer colaborar e fazer com que ele chegue aos seus objetivos, né? E o 4º valor do Manifesto Ágil é responder a mudanças mais que seguir um plano. Isso significa dizer que quando se traça um plano, o Manifesto Ágil diz que vai haver, num determinado momento, alguma mudança de rota. Então, o Manifesto Ágil diz que é muito importante responder rapidamente, de forma ágil a essas mudanças, mais do que ficar muito tempo seguindo um plano e dizer, não posso sair do plano, eu defini isso aqui, não posso aceitar essa mudança. Não, ao contrário, tem que aceitar as mudanças e tem que responder rapidamente a essas mudanças, mais do que ficar seguindo um plano indefinidamente. Isso é importante que a gente entenda, né? E outra coisa que também existe no Manifesto Ágil e que a gente precisa lembrar para efeito de prova são os princípios que existem por trás do Manifesto Ágil. Sim, existem princípios por trás. Além dos valores, tem os princípios. E são 12 princípios que você precisa lembrar para a prova. Certo? Vamos começar com o primeiro. Nossa maior prioridade é satisfazer o cliente. Atenção, através da entrega contínua e adiantada de software com valor agregado. Continuamente ficar entregando software funcionando e valor agregado. Né? Depois, mudanças nos requisitos são bem-vindas para o Manifesto Ágil. Isso é um princípio. Mesmo tardiamente no desenvolvimento, os processos ágeis tiram vantagem das mudanças visando vantagem competitiva para o cliente. Terceiro aqui, entregar frequentemente software funcionando, como já havia dito antes, de poucas semanas a poucos meses, com preferência a menor escala de tempo, quer dizer, tentar regularmente entregando software já funcionando para o cliente. Pessoas de negócios e desenvolvedores devem trabalhar diariamente em conjunto por todo o projeto. Construa projetos em torno de indivíduos motivados, dê a eles o ambiente e o suporte necessário e confie neles para fazer o trabalho. Isso é outro princípio. Próximo, o método mais eficiente e eficaz de transmitir informações entre uma equipe de desenvolvimento é através de conversa face a face. Olha que interessante. O Manifesto Ágil tem como seu princípio que é muito importante a conversa face a face. Outro princípio, software funcionando, é a medida primária de progresso. Como medir o progresso de um projeto? Com o software funcionando. E cada vez mais funcionando, e com mais recursos, mais se aproximando mais do objetivo final.
Então, software funcionando é medida primária, quer dizer, principal para medir o progresso de um bom projeto quando a gente fala aí do Manifesto Ágil. Os projetos ágeis também, eles promovem desenvolvimento sustentável. Né? Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter um ritmo constante indefinidamente. Tem que manter um ritmo constante indefinidamente. Uma contínua atenção à excelência técnica e ao bom design vai aumentar a agilidade. Fazendo um bom design e uma excelência técnica, isso aumenta a agilidade, portanto, é um outro princípio do Manifesto Ágil. Né? A simplicidade, a arte de maximizar a quantidade de trabalho não realizado é essencial. Quer dizer, simplicidade é outro princípio do Manifesto Ágil. E as melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem, claro, de equipes que são auto-organizáveis. É ali que estão as melhores arquiteturas, os melhores designs, quando a gente fala aqui especificamente no projeto que está em curso. E em intervalos regulares, a equipe também vai refletindo sobre como se tornar mais e mais eficaz e então refinar aí e ajustar o seu comportamento de acordo com o que foi verificado. Bem, pessoal, aí entendemos então quais são os 12 princípios do Manifesto Ágil, tão importante aí para a gente lembrar nas provas de concurso. Vamos falar agora, pessoal, sobre Open Banking e Open Finance. Vem comigo aqui. Quando a gente fala sobre Open Finance, né, é na verdade a ampliação do antigo Open Banking, certo? Então Open Finance significa o sistema financeiro aberto. E é na verdade, pessoal, tornar o compartilhamento de dados de clientes parte central do modelo de negócio. Então qual é o centro do entendimento de Open Finance? É compartilhamento de dados de clientes entre as diversas instituições financeiras, é claro, com a anuência do cliente, que permite isso, certo? Então, as instituições financeiras participantes, elas devem, obviamente, obedecer a regras definidas pelo Banco Central e pelo Conselho Monetário Nacional, certo? E nós temos que entender também quais são os objetivos que constituem o Open Finance. Primeiro objetivo, incentivar a inovação. Segundo objetivo, promover a concorrência entre as instituições financeiras, é claro. 3, aumentar a eficiência do sistema financeiro nacional e também dos sistemas de pagamentos brasileiro. E o 4, promover a chamada cidadania financeira. Então isso nós temos que lembrar aí como sendo os 4 principais objetivos do Open Finance, tá? Agora existem também os princípios do Open Finance. O primeiro princípio é a transparência, porque sem transparência nós não vamos ter um sistema financeiro aberto, né? 2, segurança e privacidade dos dados e de informações sobre serviços compartilhados, até porque o Brasil tem uma legislação específica para a privacidade dos dados, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. 3, a qualidade dos dados. 4, o tratamento não discriminatório, também é um princípio. 5, a reciprocidade. Certo? E 6, a interoperabilidade, isso tanto entre os participantes do Open Finance e também com outras iniciativas de Open Finance no âmbito aí dos mercados financeiros de capitais, seguros, de previdência e também de capitalização. Bem, agora, pessoal, quero falar com vocês sobre noções de compliance. Quando vocês ouvirem falar sobre o termo compliance, tentem lembrar de conformidade, certo? Compliance, então, vai lembrar conformidade. Basicamente, quando a gente ouve falar no termo compliance, é estar em conformidade. Estar em compliance significa estar em conformidade. Professor, conformidade com o quê? Com as leis, com os regulamentos, com as normas, com as políticas, com os procedimentos vigentes, né? Adicionando ao conceito princípios de integridade, conduta ética e até mesmo de eficiência. E aí, já que eu falei de compliance, que eu falei de conformidade, vamos falar um pouquinho agora, pessoal, que nós temos aqui no Brasil a chamada LGPD, que é a Lei 13.709, lá de 14 de agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E hoje em dia as empresas estão muito ligadas, quando a gente fala em segurança da informação, a estarem em conformidade, isto é, em compliance com a LGPD. Né? Claro que aqui eu só quero que vocês entendam
basicamente, já que é uma revisão, o sentido da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Esse é o objetivo aqui especificamente para a gente analisar, né? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, lá no seu capítulo 1, nas suas disposições preliminares, diz o seguinte, vamos ao nosso artigo 1º. Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Percebe? Inclusive nos meios digitais. Não quer dizer somente nos meios digitais. Portanto, a LGPD pode atuar sobre outros meios, não somente os meios digitais, porque é inclusive nos meios digitais. Por pessoa natural, quer dizer, pessoa física, ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger, olha o objetivo, vou repetir, de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Então aqui, pessoal, nós entendemos que a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais veio, obviamente, para criar um regramento sobre o tratamento dos dados pessoais, certo? Dar segurança, inclusive jurídica, para as empresas e também dar segurança para as pessoas em relação a como seus dados pessoais são tratados, são processados, são armazenados, manipulados e assim por diante. Esse é o grande objetivo da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Então, basicamente, vamos lembrar que essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais. Agora, já caiu questão em prova dizendo que era somente por meios digitais. Não! Também vale para tratamento de dados pessoais que não estão em meios digitais, quer dizer que estão em meios analógicos, porque a questão não diz, a LGPD não fala somente meios digitais. Então, hoje em dia, é claro que muitos dados estão em meios digitais, mas ela vale também para meios não digitais. Isso é muito relevante que a gente lembre para a prova. E tanto em relação a pessoa natural, que é pessoa física, né, por pessoa natural, pessoa física, ou por pessoa jurídica, seja ela de direito público ou de direito privado. Tá? Aqui então faço destaque, inclusive nos meios digitais, esse é um destaque importantíssimo para a gente lembrar para a prova. Tá? Tanto por pessoa natural, como eu disse, que é pessoa física, ou por pessoa jurídica, seja ela de direito público ou privado. Objetivo, qual é, que nós acabamos de ler ali? O objetivo é proteger os direitos fundamentais, atenção, de liberdade e de privacidade, porque eu vinha comentando com vocês lá nas características e nos princípios de segurança da informação, que no Brasil nós temos uma lei específica, a LGPD, para cuidar da privacidade dos dados do usuário. O princípio da privacidade é elemento fundamental na LGPD, né? E para o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Perfeito, pessoal? Bem, vamos falar aqui no artigo 1º, tem um parágrafo único que também é interessante a gente fazer a leitura. Aqui no parágrafo único diz o seguinte: as normas gerais contidas nessa lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Observa que interessante, a LGPD tem suas normas gerais de interesse nacional. Agora, devem ser observadas tanto pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Então, tá errado dizer, não, os municípios não precisam observar. O estado, não. Sim, União, estados, Distrito Federal e municípios, todos eles devem estar de acordo com a LGPD, com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tá? Bem importante aí. Bem, pessoal, nossa super revisão era isso. Espero vocês na próxima. Grande abraço e bons estudos!